Vamos agora ao terceiro tópico da nossa lição, um exemplo de falso arrependimento. Então, nesta lição onde estamos aprendendo sobre se confessarmos, neste tópico vamos ter alguns exemplos que não devemos seguir, ou um exemplo de que nós não devemos seguir. Vamos extrair lições desse exemplo, de alguém que não manifestou verdadeiro arrependimento, porque nós também podemos incorrer nesse erro. Por isso vem a lição até nós, para que possamos perceber isso e não venhamos a repetir erros de outras pessoas. Vamos à primeira pergunta. Irmão Tiago, Judas se arrependeu de ter traído Cristo às mãos dos principais sacerdotes? E justifique. Judas se arrependeu? Olha, Luzilei, eu vou colocar agora, talvez eu vou te trazer um espanto. Sim, Judas se arrependeu. Mas o arrependimento dele não foi do coração. Então nós podemos ver assim que tem aquele arrependimento só formal. Muitas vezes um arrependimento formal, um arrependimento só com medo das consequências, mas não foi aquilo realmente do fundo do coração. E o interessante é que o desejado coloca que Judas foi até Jesus, só que e falou, Senhor, agora se salva dessa situação. E Jesus viu que o arrependimento de Judas não era um arrependimento verdadeiro. E do mesmo jeito que Judas ele teve um arrependimento só formal, com medo das consequências, nós podemos estar na mesma realidade. Simplesmente, aconteceu algo, aí você fica com medo e fala, não, então vou me arrepender, vou mudar. Mas não é aquilo ali realmente do fundo do coração que você quer, que realmente você está sofrendo por algo ruim que você fez, né? Poderíamos até dizer, então, que o verdadeiro arrependimento, ele se pauta, ou ele acontece, mesmo que não houvesse nenhuma consequência. A pessoa ela vai se arrepender unicamente porque ela entendeu que aquilo é errado, através, claro, da convicção do Espírito Santo, e ela vai se arrepender porque é errado e precisa ser confessado e precisa ser exercido arrependimento. Agora, se o meu arrependimento está vinculado ao medo das possíveis consequências, não, eu vou me arrepender porque já pensou se alguém descobre sobre isso? Vou me arrepender porque se isso vir a público vai ser o maior escândalo. Daí não é um verdadeiro arrependimento. Basicamente foi isso que aconteceu com Judas, né? Você quer ver um exemplo, Zilei? A gente prega na igreja muitas vezes, coloca crises atuais, né, para as pessoas. Olha, está acontecendo isso no mundo, aquilo outro. Jesus está próximo. O que acontece quando termina o culto? Algumas pessoas falam, não, mas realmente Cristo está voltando, eu preciso me preparar, eu tenho muitas coisas para mudar. Uma hora depois... Depois que passou o sermão, que a mente esqueceu. Parece que aquilo não valeu de nada. Então, assim, eu vejo que o verdadeiro arrependimento, ele produz mudança de vida. Posso usar aqui um exemplo? Teve um outro personagem que cometeu um erro bem parecido com Judas, que foi Pedro. Pedro traiu Jesus por moedas de prata. Judas também traiu a Jesus. E a diferença é que Judas, abre aspas, se arrependeu e foi se enforcar. Pedro se arrependeu, confessou e mudou a vida dele. Se tornou um grande discípulo, um grande apóstolo de Cristo. Então você vê a diferença de um para com o outro, dos arrependimentos. Um arrependimento produziu mudança. Ele se tornou uma nova criatura. Você vê mais tarde Jesus perguntando, mas Pedro, tu me amas? E ele, sim, eu te amo. Então, assim, realmente eu creio que existe um arrependimento por medo que não produz mudança, e aquele arrependimento genuíno, que a pessoa muda. Talvez ela caia uma vez, duas vezes, mas ela vai levantar e ela vai lutar porque ela quer uma vida nova na vida dela. E dentro da nota, ela também coloca um detalhe, que muitas vezes as pessoas cometem um erro e ele começa a se justificar. Uma desculpa. Vamos usar um exemplo. Esses dias eu escutei um exemplo. Mas o rapaz traiu a mulher porque a mulher não dava atenção para ele. Não importa se a pessoa não dava atenção. Trair é o quê? Pecado. É pecado. Então, ou seja, se é pecado, não existe justificativa para ser cometido. Então, muitas vezes acontece, a pessoa ela vai querer justificar, e parece que quando ele justifica, o pecado na mente dele se ameniza.
quando na realidade não é assim que funciona. E o pecado não precisa ser amenizado, né? Exato. A gente não precisa esconder de Deus que aquilo que nós fizemos foi muito feio, foi muito errado, foi algo assim. A gente não precisa, porque Deus sabe todas as coisas, né? Muito mais do que nós, todas as circunstâncias, enfim. Então não existe por que tentar amenizar diante de Deus. Pelo contrário, nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Paulo, né? Paulo, ele declarou, quando ele avaliava sua vida e seus defeitos de caráter, sua necessidade de estar caminhando e morrendo, caminhando com Deus e morrendo cada dia para o pecado, olhando para si, ele dizia, sou o pior dos pecadores. Ele não era alguém que olhava para si e falava, bom, eu sou bonzinho hoje, olha, nem fiz nada de mal, não tive nenhuma dificuldade com minha esposa, com os meus filhos, no trabalho foi só paz e amor, fui justo, fui no mercado, o rapaz passou lá o maço de flores lá no preço errado, eu fiz a observação, ele corrigiu e tal. E talvez nós olhamos para isso e pensamos, estou bem. Quando de fato, miserável pecador. Não existe justificativa para o pecado, não podemos amenizar o pecado. Porque quando tentamos justificar, quando tentamos, ou só nos arrependemos, que é o ponto aqui da pergunta, apenas por conta de um medo por consequências do erro, e Judas ficou assim atemorizado quando ele caiu em si do que havia feito, que ao invés dele se lançar em grande arrependimento, ele quis resolver a situação do jeito dele. Pegou uma corda e se enforcou. Essa era a saída humana. E isso demonstra que o arrependimento dele estava pautado na esfera humana e não na relação divina, onde existe entrega de coração, uma entrega completa, confissão, arrependimento, e que confia, não importa o tamanho do pecado, mas confia que Deus, ele é perdoador, que Deus, ele pode purificar de qualquer pecado. Interessante também, Luzia, é o seguinte, que a nota fala que mediante a fé e oração, todos podem cumprir os requisitos do evangelho. Ou seja, nenhum homem pode ser forçado a transgredir. Uhum. Por mais forte que seja a tentação, nunca é desculpa para o pecado. Então, é possível vencer o pecado? Sim, com Cristo é possível. Então, não tem justificativa. E tem outro texto que fala que Deus não dá tentação, não dá provação que o homem não possa vencer. Isso significa que se você está passando alguma prova, Deus colocou na medida que você pode vencer. Se apegue com Cristo que você vai ser vitorioso. Com Ele, somos vitoriosos, né? Vamos à pergunta B. Explique se esse foi ou não um tipo de arrependimento que leva à vida eterna. A pergunta interessante, é ainda né? em base da experiência de Judas, né? Nós já mencionamos alguns detalhes aqui, mas o tipo de arrependimento que ele teve leva à vida eterna? E se eu estou repetindo uma história semelhante à de Judas, vou para o reino eterno? Eu achei interessante um texto de Coríntios que fala o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então é o seguinte, quando você deixa Cristo trabalhar no seu coração e se arrepende verdadeiramente, isso produz salvação. Agora, quando é um arrependimento formal, só seu, que não produz mudança, isso aí vai te levar à morte, não vai produzir resultado. Uhum. Porque ainda está dentro da esfera humana, né? Não existe a relação do... Não existe, de fato, o perdão divino. O nosso débito com Deus permanece em aberto, porque não houve essa relação. Você quer ver um exemplo disso? Vou tentar não entrar no quarto tópico, mas assim, Saul. Saul, ele pecou contra Deus, e agora o profeta veio conversar com ele. O que ele disse? Não, eu pequei. Mas aquilo ali era mero formalismo e medo das consequências.
Mas E não... ainda houveram justificativas, né? Exato, justificou. Mas o profeta viu que realmente não foi um arrependimento verdadeiro. Deus fala para o profeta, olha, diz para ele que agora as oportunidades e as chances dele passou. E nós vamos ver no quarto tópico que um outro profeta vai falar também com outro rei que agora traz um resultado diferente. E Deus fala rapidamente, não, ele foi perdoado. Então nós vemos aqui a diferença de arrependimento, né? Exatamente. Então, neste terceiro tópico da nossa lição, nós vimos aqui um exemplo de falso arrependimento. Um exemplo de alguém, no caso Judas, que não se arrependeu verdadeiramente. E isso vem como uma lição para nós, para que nós não venhamos a cometer o mesmo equívoco ao receber através do Espírito Santo a convicção acerca de um erro, acerca do pecado, nós não venhamos a cometer o equívoco que é da confissão ou do arrependimento apenas por medo de consequências. E um outro equívoco que acontece nesse contexto é ao apresentar a nossa confissão, justificarmos o nosso erro. São dois erros, né? São dois problemas que nós temos aqui. Então, um é a confissão apenas por medo de consequências e outra quando nós começamos a nos justificar. Eu fiz isso, mas é por causa disso. Mas olha, mas existe o fulano lá que é uma pessoa influente e que faz a mesma coisa. Nessas situações e outras que nós poderíamos citar, são situações onde não existe verdadeiro arrependimento. Não existindo verdadeiro arrependimento, não existe apagamento de pecados. Ou seja, o pecador continua ainda com a sua culpa. E aquele pecador que tem a sua culpa, o seu pecado, ainda escrito nos livros de registros dos céus, quando finalmente seu nome passar em juízo, será pesado na balança e achado em falta. Mas que Deus nos ajude para que nós possamos seguir o exemplo daqueles que realmente, reconhecendo seus pecados, confessaram verdadeiramente diante de Deus.